Fala, galera do Matflix, beleza? Estamos aí novamente no nosso cursinho de matemática básica. Na aula de hoje, aula 23, fatoração. Separei aqui em 7 casos principais para vocês, fazer uma aulinha rápida, dinâmica e eficiente, beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui no primeiro caso chamado de evidência de fatores comuns. Consequentemente, você tem que ter fatores comuns e botar do lado de fora multiplicando, tá? Então aqui eu separei 2 exemplos para vocês. O primeiro deles é 5x mais 10y. Eu sei que tanto 5x quanto 10y são múltiplos de 5. Vou botar o 5 em evidência. 5 vezes quanto dá 5x? X. Mais 5 vezes quanto dá 10y? 2y. Consequentemente, já fatorei, tá bonitinho. No segundo caso, eu botei um exemplinho um pouquinho mais elaborado. Por quê? Porque aqui nós temos que fazer a fatoração não só da parte literal, como a parte do coeficiente também. Nós temos aí ambos múltiplos de 2, os dois casos têm A e B. Então, na fatoração, a gente sempre pega o quê? Os caras que têm o menor, a menor potência. Então, nós temos aqui que na fatoração desse daqui, primeiro, nós temos ambos múltiplos de 2, os dois têm A e os dois têm B. Com a menor potência, A elevado a 1 ao quadrado, A elevado a 1. B ao quadrado, B elevado a 1, B. Então vai ficar dentro do parêntese. Em relação ao primeiro, 2AB já tem, só que aqui é B ao quadrado, falta 1, Bzinho. No segundo, para o 2 se tornar 6, falta multiplicar por 3. Como aqui é A ao quadrado, está faltando um A. Como aqui é B elevado a 1, já tem B elevado a 1 aqui, está maneiro, então não precisa fazer mais nada. Então esse aqui é o primeiro caso, chama evidência de fatores comuns. O segundo caso, que se chama agrupamento, a gente precisa fazer 2 fatorações, tá? São como se fossem 2 evidências numa só. Então vamos lá. Primeiro, nós temos aqui 4x mais ax, 4y mais ay. Então nos dois primeiros nós vamos colocar aqui o x em evidência. Dentro do parênteses, 4 mais a. Mas nos dois próximos, nos dois seguintes, dá para botar o y em evidência. Então aqui vai ficar o quê? 4 mais a. Vocês vão notar que, ao fatorar 2 a 2, gerou um termo comum entre eles. Então nós temos aqui 4 mais a e 4 mais a, que aparece 2 vezes. Então eu vou botar o 4 mais a em evidência. E o que vai sobrar dessa operação? O cara que está do lado de fora, que é o x e o y, vezes x mais y. Então o caso aqui do agrupamento, você fatora 2 a 2, vão gerar termos comuns e fatora novamente, beleza? Vamos lá. Terceiro, quarto e quinto casos. Nós vimos lá na aula 22, que é a parte de produtos notáveis na parte 1, nós vimos que quando a gente faz as operações daqui para cá, isso se chama produtos notáveis. E quando eu faço no caminho inverso, que é justamente o que a gente está fazendo aqui, que é para cá, então nesse caso são as fatorações, beleza? Então essas 3 fatorações aqui, fatoração do trinômio quadrado perfeito e a fatoração da diferença entre dois quadrados. Quando a gente trabalha no caso contrário é quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença. Beleza, então vamos lá. No primeiro caso aqui, que vai dar quadrado do primeiro 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Eu tenho que identificar quem é o cara que está elevado ao quadrado, que no caso aqui é o x, que é o primeiro termo. O segundo cara aqui, que está sendo elevado ao quadrado, que no caso aqui é o 3. Vamos verificar se aqui no meio consta de 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é o primeiro, o x, e o segundo, o 3. Ah, beleza. 2 vezes o primeiro pelo segundo dá o quê? O 6x. Então, como é que a gente fatora isso? Então, na fatoração desse caso, vai ficar o primeiro mais o segundo elevado ao quadrado. O segundo caso é a mesma coisa. Então, a gente analisa aqui, quem é o primeiro cara que está sendo elevado ao quadrado, que aqui é o quadrado do y. O último caso, o último cara, quem está sendo elevado ao quadrado, que é o quadrado do 5. Verifica se a galera aqui do meio corresponde a 2 vezes o primeiro, que é o y, vezes o segundo, que é o 5. Ah, então menos 10y. Beleza. Então, na fatoração desse vai ficar
o primeiro menos o segundo elevado ao quadrado. Quando daqui é mais, aqui fica mais. Quando aqui é menos, aqui fica menos. Nesse último caso, né? Obviamente, do que a gente relacionou produtos notáveis com fatoração. Quadrado, né? Diferença entre dois quadrados gera produto da soma pela diferença. Então, a gente viu na aula 22, parte 1, que produto da soma pela diferença dá o quadrado do primeiro vezes o quadrado do segundo. Então, é só verificar quem são os elementos que estão elevados ao quadrado. Aqui é o quadrado do x e aqui é o quadrado do 3, beleza? Show de bola. Então, nessa fatoração fica x mais o 3, x menos o 3. Então, verifica quem são os quadrados, como é a diferença entre dois quadrados, vira o quê? O produto da soma pela diferença. Por que eu botei um quadrado aqui? Vamos correr, beleza? Estou ficando maluco. Então, vamos lá. Sexto e sétimo caso. Nós temos aqui a soma de dois cubos e diferença entre dois cubos. Nós temos, na soma de dois cubos, você faz a soma dos elementos, quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Não pode confundir com uma regra que diz que quadrado do primeiro duas vezes o primeiro pelo segundo. Não é duas vezes, tá? Então você faz o primeiro mais o segundo, o primeiro ao quadrado menos o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, nesse caso aqui, a gente tem que verificar quem são os cubos. Esse cara aqui é o cubo do x. Esse cara aqui, se nós fatorarmos em fatores primos, é o cubo do 3. Consequentemente, seguindo a nossa regra, vai ficar o primeiro mais o segundo vezes o primeiro ao quadrado menos o produto deles, que dá quanto? 3x mais o quadrado do segundo, que é quanto? 9. O mesmo acontece no de baixo com a seguinte observação. Quando aqui é mais e aqui é menos. Quando aqui é menos, aqui é menos e aqui é mais. Tá? Então, vamos lá. Quando você tem aqui a diferença entre dois cubos, faz a diferença entre eles, quadrado do primeiro mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui eu botei um exemplo. Ao cubo sobre 8 menos 125. Nós temos aí que o primeiro cara representa y sobre 2 elevado ao cubo. E o segundo cara representa o 5 ao cubo. 5 ao cubo, 125. Se você tiver dúvida, vai na aulinha de fatoração em fatores primos, que vai ter lá, beleza? Então, vamos lá. Então, como é que vai ficar essa fatoração aqui? Vai ficar y sobre 2 menos 5, que multiplica o primeiro ao quadrado, que vai ficar o quê? Y quadrado sobre 4, mais o primeiro vezes o segundo. Então, eles multiplicados vão dar 5y sobre 2, mais o quadrado do segundo. O quadrado do 5 é 25. Beleza? Então, galerinha, são esses 7 casos aí, os 7 casos principais da parte de fatoração. Evidências de fatores comuns. Nós temos aqui fatoração por evidência. Nós temos fatoração do trinômio quadrado perfeito, fatoração da diferença de dois quadrados, fatoração da soma da diferença de dois cubos. Beleza? Espero ter ajudado. Galerinha, não se esqueçam, deixe seu comentário, dê aquele like, se inscreva no nosso canal. Até a próxima!